sobre combustíveis. E aí, deixa eu ver se tem alguém. Beleza. Vou espelhar minha tela. Se você não conseguir enxergar, você me fala, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre os combustíveis, que é um assunto que a gente já começou a falar, né? E aí a gente vai falar as vantagens e desvantagens desses combustíveis. Então, a gente vai iniciar falando aí sobre os combustíveis fósseis. E aí, o que a gente já falou antes, né? Que os combustíveis fósseis, eles têm interferência aqui no aquecimento global. Por que eles têm? Porque esses combustíveis, quando a gente queima, eles liberam para a atmosfera gases que a gente chama de gases estufa. Por exemplo, o CO2. O CO2 ele não é o único gás que potencializa o efeito estufa, mas é um deles, né? E aí, como a gente desprende muito na queima desses combustíveis esse gás, a gente acaba causando a intensificação do efeito estufa, que é o problema. Né? A gente comentou que efeito estufa é fundamental, é extremamente importante para a gente. Sem o efeito estufa, a gente morre, porque as temperaturas oscilariam demais na Terra, né? Ficaria muito quente de dia, muito frio de noite. Mas o problema aqui é o agravamento, é o aquecimento global, é o aumento aí dessa temperatura causada por essa intensificação, né? Por essa liberação aí desses gases. Então, o que acontece? Você tem aqui um aumento, olha só, ele fica mais larga, essa camada fica mais larga, retendo mais o calor da Terra. Então, é esse o maior problema aí da emissão desses gases, né, descontrolada. Uma outra questão é a chuva ácida, que a gente também já falou. Então, a chuva ácida, ela está relacionada também à queima desses combustíveis, mas com a liberação de outros gases. Então, igual eu falei para vocês, assim, não há liberação só de CO2 quando a gente queima um combustível fóssil, mas também de compostos com enxofre e compostos com nitrogênio. Então, todas as vezes que a gente queima um combustível, seja em indústria, em automóveis, etc., você vai liberar esses compostos que vão para a atmosfera, reagir com a água lá na formação das nuvens. E quando essa água cai, ela cai na forma de chuva ácida. Qual é o problema da chuva ácida? O problema é que ela atinge os solos, né, das florestas. Então, ela deixa esse solo aí mais ácido, aí atrapalha as plantas, né, o nascimento aí de algumas plantas e tudo, porque o solo vai ficar com uma condição mais difícil de cultivo, e os lagos, os rios, né, a parte aquática, que também acidifica essa água e pode levar à morte de animais. Tá? Então, era a nossa segunda consequência aí dos combustíveis fósseis, né, da queima dos combustíveis fósseis. A terceira consequência, né, problema aí é a poluição marinha, então dos ecossistemas marinhos. E aqui a gente começa com o derramamento de petróleo, então essa mancha toda aqui é petróleo, né? O petróleo ele é um óleo escuro, então ele vai ficar na superfície do planeta, na superfície do oceano. E aí, se você tem aqui embaixo algas, plantas, de repente, né? Mais difícil, mas pode ter, ou cianobactérias, qualquer organismo fotossintetizante aqui, principalmente que a gente chama de fitoplâncton, o que vai acontecer com esse fitoplâncton? Ele não vai conseguir fazer fotossíntese porque não entra luz. Então, a luz que precisaria entrar aqui no oceano, ela não entra. Então, quando não entra luz, ele não faz fotossíntese. Como ele não vai, o fitoplâncton não vai fazer fotossíntese, ele vai morrer. Então, você vai levar à morte do fitoplâncton. Quando o fitoplâncton morre, é uma reação em cadeia. Quem se alimenta do fitoplâncton também morre, quem se alimenta de quem se alimenta do fitoplâncton também morre, e assim sucessivamente. Né? Então, é um grande problema. Outra coisa que Cadeia acontece... alimentar. Isso. Outra coisa que acontece, aves que às vezes vêm mergulhar aqui para poder pescar, né, para poder pegar o seu alimento, elas ficam tão pesadas porque o petróleo gruda nas penas delas e tal, e elas não conseguem bater asa e voar. Então elas acabam morrendo aí, afogadas. Outro problema, o petróleo pode entrar nas brânquias dos peixes e aí eles morrem asfixiados. Existem outros animais, como por exemplo tartarugas, baleias, que precisam respirar oxigênio atmosférico. Então ele coloca a cabeça para fora da água
para poder respirar. E numa dessa, né, coloca a cabeça para fora de petróleo. E aí inala petróleo, entra petróleo pela boquinha desses animais e eles podem acabar morrendo também, tanto intoxicados quanto com falta de ar. Então, é um grande problema, né? Você vai matando aí muita vida que tem no oceano, tá? Outro problema relacionado ao petróleo que a gente falou, plástico, né? Então, existem muitos plásticos também nos oceanos, eles demoram muito para se decompor. Sugeri esse documentário aqui para vocês assistirem. Alguém assistiu? Eu assisti. O que vocês acharam? Amei. Eu assisti. Triste. Triste. Né? Eu acho muito triste, mas acho que é uma forma assim, da gente refletir também. Quase não consegui terminar. Eu não consegui terminar, né? Eu conto para vocês. Não consegui? É muito difícil mesmo. Eu achei, assim, muito interessante do ponto de vista. Ele é interessante, mas ele é triste, né? Mas é bem interessante mesmo. Professora, eu achei. Pois é. Só que eu não consegui ver até a metade igual você. Foi muito triste também, né? E aí depois, isso mostra o que o humano faz com o meio ambiente e tudo, com os bichinhos e tudo. E além disso, mostra que a gente não vê o que acontece com o ser humano. Mostra o que a gente não consegue ver. Acontece. Verdade. Professor, bom, gente, oi. A página 37 e 38 você pediu para mandar para você, né? E professora? Espera aí só um minutinho. O experimento não vai dar para mim fazer. Sim. Não, você não tem que fazer, não. Tem um vídeo que você vai ver e vai fazer a partir do vídeo. E esse Na verdade, filme? que você já deve ter feito, né? Já deveria ter feito, tá? Ó, tempão. Professor? Se tiver dúvida de achar o vídeo, alguma coisa, você me manda mensagem, tá? No Clesep depois. Tá. E esse filme é bom para as pessoas pararem de prejudicar a natureza. Eu tenho uma pergunta, Tayane. Verdade. Lembra que na aula passada você pediu para mandar foto das páginas 38 e 37? Então, é para mandar pelo Clasap ou é para mandar por outro lugar? Pode ser. Pode ser ou pelo Clesep ou pelo meu e-mail. Tanto faz, tá bom? O que você preferir. Tá bom, então. Eu vou mandar pelo Clasap. Tá bem. Esse vídeo aqui eu cheguei a mostrar para vocês na última aula. É esse experimento mesmo? Não, você não chegou a mostrar. Gente, depois a gente conversa sobre isso. Não presta atenção. Que eu me lembro, você não mostrou esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele vai mostrar a extração do petróleo. Vocês estão me ouvindo? Quando eu tô falando? Sim, eu te ouvindo. Sim. Ele vai tratar, né, a importância aí do petróleo. Ele vai falar que você usa petróleo no avião, no carro, nas indústrias. E como que ele é extraído? Então, ele mostra lá que o petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para serem formados lá em áreas marítimas e terrestres. E aí ele fala que no Brasil, a maior parte das reservas estão nas águas, né? Profundas e ultraprofundas. Mas tem também na área terrestre. Para você extrair, precisa de estudo, tecnologia e investimento. Senão, você não consegue extrair esse petróleo e nem o pré-sal que foi descoberto um tempo depois, né? Então, como que é feito isso? Primeiro, você analisa os pontos por imagens, aí você faz a perfuração exploratória, e aí ele comprova se tem ou não o petróleo lá no subsolo, tá? Aí, olha só, ele vai lá para 7.000 metros profundos, né? Aí acha petróleo, aí instala a instalação ali para extração. Então, ele começa a ser extraído junto de água e gás. Essas plataformas vão separar o petróleo da água e do gás. Aí, ele vai ser transportado lá para esses terminais da Petrobras, depois vai para as refinarias. Então, quando ele chega lá nas refinarias, o petróleo vai sendo transformado em diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, né? E querosene e nafta, que são produtos relacionados ao petróleo. E aí depois ele é jogado para a sociedade e aí ele pode formar também fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, chiclete, né? Então ele tem muita importância em vários ramos aí da nossa vida.
E aí, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o petróleo faz tanto mal, né? Assim, pro ambiente, tudo. Vamos parar de usar totalmente? Gente, não dá, né? Não tem como a gente não usar o petróleo, porque a gente depende dele para várias coisas, né? Então, é muito utópico, é irreal a gente achar que a gente pode simplesmente, assim, não vai mais usar o petróleo e parar de usar. Não é assim que funciona, né? Esse vídeo também, ele mostra como que acontece esse processo de extração. Vocês viram que ele acontece aí nos oceanos e por isso que a gente tem tantos casos de derramamento de petróleo, né? Nessas regiões. Professora, a nossa própria borracha tem petróleo? Sim, é borracha. O chiclete, né, gente? Vocês mascam o chiclete aí, tem petróleo, tá? E aí, gente, se eu tivesse pedir para vocês assim, gente, propõe solução para mim, para poder parar com esse uso desse plástico abundante aí, para a gente reduzir com o consumo de plástico. O que vocês sugeririam? Começar a usar mais itens orgânicos. Sacolas reutilizáveis. E também, se for usar o petróleo, usar com mais consciência também. Usar com mais consciência, né? Quais são essas duas ideias aqui? Val? Eu descobri, professor, Copo descartável de plástico, poder usar um copo de vidro. Isso. Gente, agora me escuta aqui, por favor. Existem dois tipos de plásticos. Quem está com o áudio ligado, gente, tira, por favor. Desliga aí o áudio, por favor. Obrigada. Então, existem dois tipos aí de plásticos que a gente consegue fazer que são biologicamente corretos, né? O primeiro, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o plástico oxibiodegradável. O que acontece com esse daqui? Esse aqui é excelente, ele é ótimo. Vou até botar uma carinha sorrindo aqui. Ó. Ele é muito bom. O que acontece com este tipo de plástico? Ele entra em contato com o oxigênio, né? Ele oxida, por isso chama oxi. Ele oxida porque ele entra em contato com o oxigênio. E aí, esse contato acelera a degradação. Então, acelera ali a quantidade de micro-organismos que vão digerir, né? Que vão desfazer mesmo esse plástico. E aí, o que ele produz? Ele produz alguma coisa tóxica no final? Não. Todos os resíduos, depois que os organismos degradam esse material, são biologicamente corretos. Então, ele seria uma solução perfeita para a gente utilizar. Por causa disso, foi feito um projeto, né, de lei em 2007. Ela disse, então todo mundo vai usar só o plástico oxibiodegradável. E aí, adivinha, o projeto foi vetado. Ninguém deixou ele ir para frente. Então, hoje em dia, a gente não tem essa obrigatoriedade, né? E a gente continua usando aí outros tipos de plástico que são ruins para o ambiente. Professora, Por que ele foi vetado, esse projeto do plástico? Por que foi vetado? Por causa do preço, para poder fazer que é mais alto, por causa da dificuldade de produção. Eles iam enfrentar uma série de problemas. E também para não reduzir a utilização mesmo do petróleo, né? Porque é vantajoso financeiramente para as empresas petrolíferas. Obrigada. Professora, eu descobri uma coisa. Diga. Eu descobri que existe um tipo de planta que chama, eu acho que é capim-elefante, que chama. Que dá para ser transformado, eu não sei se é combustível, sei lá, alguma coisa assim. Legal, a gente vai ver alguns tipos de planta que dá para fazer isso, mas legal demais, viu? Bom, pessoal, e o outro tipo de plástico é o plástico biodegradável. Esse daqui a gente conhece mais, né? Ele é mais comum, assim, da gente ouvir falar, e ele é produzido a partir de alimentos. Então, por exemplo, mandioca, milho, cana-de-açúcar. E aí, o que acontece? Como ele é produzido a partir de alimentos, é mais fácil dos organismos decomporem ele, né? Então, ele não fica na natureza por tanto tempo. Esse plástico biodegradável tem até sacolinha plástica que é feita de amido aí, de mandioca e tal. Na padaria aqui perto de casa, eles só usam esse tipo de sacolinha. Então, ela é melhor do que a sacola derivada do petróleo. Porém, quando ela decompõe, né, quando você tem a decomposição aqui desse plástico biodegradável, ele vai gerar coisas tóxicas, como o chorume e gases relacionados ao efeito estufa, tá? Então, por mais que o plástico biodegradável seja uma boa solução, né, seja bom para utilizar, ele não é
perfeito, tá? Perfeito, assim, seria... Não perfeito, né? Mas, assim, o melhor de todos seria o óxido biodegradável. Mas já que a gente não consegue usar ele com grande abundância, é melhor, então, usar o biodegradável. Ele polui, sim, mas polui muito menos do que o plástico derivado do petróleo, tá? Então, eu queria que vocês começassem a pensar aqui, nessa aula, tudo que a gente vai falando, assim, os prós e os contras. Nada é 100% bom, nem 100% ruim, né? Tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, tá? O crédito de carbono, gente, é uma outra questão, né, que é levantada ali a partir de 1997, com o protocolo de Quioto. Esse protocolo aqui ele foi assinado entre vários países que estabelecem agora limites para a gente poder liberar carbono para o ambiente, né? Liberar principalmente na forma de gás carbônico. Então, o que acontece? Depois que os países assinaram esse protocolo, eles passaram a ter um limite de produção mesmo de poluentes, né? E aí a ideia era reduzir mesmo a poluição o máximo possível. Então, se eu atribuo valores máximos para cada país de poluição, esses países eles não podem poluir mais do que aquilo, né? Então, isso é interessante. E o crédito de carbono é que, às vezes, o país ele não consome tudo que ele pode, ele não produz tudo que ele poderia produzir de carbono, de poluentes. E aí ele deixa aquilo ali como crédito. E para vocês terem uma ideia de como que ficou uma coisa louca isso, outros países vão lá e negociam com ele, falam assim, olha, eu vi que você não gastou todo o seu poluente que você podia gastar, então eu queria comprar de você. E aí compra com dinheiro mesmo, ou com outras coisas, né, que sejam de interesse dos países envolvidos e tal. E aí vão fazendo um negócio mesmo relacionado aí ao carbono, para poder liberar mais carbono, produzir mais carbono. Que é uma maluquice, né? Olha, imagina aí, gente, doido demais. Mas acontece, né? Tem acontecido. Então, aquele país que tem um saldo de carbono para poder liberar, ele acaba colocando esse saldo aí num comércio mesmo. E aí os outros países negociam com ele quem que vai utilizar esse carbono que ele não utilizou. Agora, falando sobre os biocombustíveis. Os biocombustíveis são uma solução muito bacana, né, para a gente poder utilizar aí e reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Então, essa é uma vantagem, né? Quanto mais a população usa biocombustíveis, menos ela vai usar combustíveis fósseis. Então, a gente vai depender menos, a gente vai diminuir a dependência pelos combustíveis fósseis. Isso é uma coisa boa. Aqui, eu coloquei essa imagem representando o biodiesel, a formação do biodiesel, tá? Mas a ideia para a produção de qualquer outro biocombustível é basicamente a mesma. Todas elas têm uma planta como personagem principal, assim, quase todos eles, na verdade. Tem uma planta aí fazendo um papel muito importante. Então, o que vai acontecer? Para a produção do biodiesel, por exemplo, eu vou plantar, por exemplo, mamona, que é uma planta que tem muito óleo e consegue produzir energia a partir dele. Quando eu planto essa planta, ela vai fazer fotossíntese, né, para poder crescer. Gente, qual gás que a planta vai precisar retirar da atmosfera para fazer a fotossíntese mesmo? Carbono. Gás carbônico, CO2. Então, quando ela faz isso daqui, quando ela retira este carbono da atmosfera, a gente chama isso daqui de sequestro de carbono. O que isso quer dizer? Que a planta ela vai conseguir retirar da atmosfera uma grande quantidade de carbono. Então, para ela crescer, ela está ajudando aqui a gente reduzir o aquecimento global. Quando esse combustível, seja ele o biodiesel, óleo, álcool, né, ou outro combustível qualquer, biocombustível qualquer, quando ele for queimado lá pelo carro ou pela indústria, ele vai liberar gás carbônico. Mas o que vai acontecer? Esse gás carbônico que ele liberou vai ser capturado pela própria planta que vai depois produzir mais aquele combustível. Então, ele fica aí com um saldo nulo, sabe? Ele nem libera carbono, nem retira carbono, porque quando aquele biodiesel for queimado, ele vai liberar o carbono. Só que daí, quando o biodiesel for produzido, o que vai acontecer? Ele vai sequestrar o carbono.
Então, o saldo fica 0-0, fica empatado, né? Em relação aí ao efeito estufa. Tudo bem? Essa ideia? Então, por mais que os biocombustíveis também vão liberar carbono quando for queimado, né? Então, quando o carro aqui queimar esse biocombustível, ele vai liberar gás carbônico. Só que tem que a própria planta vai absorver esse gás carbônico depois para poder produzir mais daquele combustível. Bom, aí extrai o óleo, né, de dentro dessa planta. A gente conhece aí vários óleos vegetais, né, gente? Vocês já viram aí óleo de girassol, que a gente usa até para fazer comida? Óleo de girassol, óleo de coco, óleo de tanto de tipo de óleo. Óleo de amêndoa. Óleo de amêndoa. Esses óleos, eles podem ter um potencial maior ou menor para produzir energia. Então, você extrai esse óleo, passa lá para a indústria, né, que vai produzir mesmo o biodiesel ou o biocombustível em questão, e depois ele libera para a população para utilizar, tá? Então, graças à fotossíntese que essas plantas vão fazer para produzir mais combustível, você vai ter, então, a redução da emissão desses gases estufa. Outras vantagens, eles são mais baratos do que o petróleo, então é mais barato de você produzir, né, esse combustível, e eles são renováveis, então eu sempre tenho a opção de plantar mais vegetais e produzir mais combustíveis. Tudo bem as vantagens, gente? Sim. Sim. E as desvantagens? Vamos pensar aí nas desvantagens. Olha só. Observe essa imagem, pessoal. Essa imagem aqui é de uma monocultura, tá? Monocultura é uma cultura de um alimento só. Gente, tira os áudios aí, por favor. Olha só, a monocultura, ela não é uma vantagem para o ambiente. Por que não? Todas essas plantas que estão aqui nessa região, gente, elas vão absorver do solo os mesmos nutrientes, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem uma monocultura, a gente leva a um desgaste do solo. Por quê? Todas essas plantas, elas vão se nutrir das mesmas coisas. Então, você vai acabar com essas coisas que ela precisa para se nutrir do solo. Então, você vai acabar tendo que colocar mais fertilizante, né? E esses fertilizantes, eles podem levar aí a grandes poluições também no solo, nos lençóis freáticos. Você vai levar a vários problemas em relação à qualidade do solo. O que é o ideal de se fazer? O ideal é o que a gente chama de rotação de cultura. O que é essa rotação de cultura, professora? Imagina que aqui é meu terreno, ó. Esse aqui é meu terreno. Aí eu vou dividir, em vez de eu plantar tudo a mesma coisa, eu vou dividir esse meu terreno, por exemplo, em 4 áreas. A área A, a área B, a área C e a área D. Aí, na área A e na área C, eu vou plantar isso aqui. Vamos supor que é babosa. Não, mamona, né? Igual a gente colocou ali. Então, é mamona. Plantei mamona aqui e plantei mamona aqui. Aí, aqui no B, eu vou plantar soja. E aqui no D, eu vou deixar sem nada. Aí, eu planto, essa planta cresce, eu vou fazer a colheita. E aí, quando eu terminar de fazer a colheita, eu vou trocar. Então, as plantas que estavam aqui, ó, eu troco elas e replanto elas aqui. Aqui que não tinha nada, agora não vai ter nada aqui. Aqui que tinha mamona também, eu coloco ela aqui. E aqui que tinha soja, por exemplo, eu coloco aqui. Por que eu coloquei o exemplo da soja? Porque a soja é um vegetal muito bom para o solo. Ele acaba fazendo uma associação muito importante com algumas bactérias e levando aí maior absorção de nitrogênio, que é um nutriente muito importante para a planta, tá? Por isso eu coloquei a soja. Aí, beleza. Aí eu troquei, tá vendo? Eu fiz uma rotação, troquei essa cultura. Aí eu vou esperar de novo, acontecer tudo de novo, e aí eu vou rotacionar novamente. E assim sucessivamente. Desse jeito aqui, ó, eu não levo o solo à exaustão, tá? Ele não vai ficar ruim, nunca, né? Porque eu vou sempre alterando o que eu tô plantando em cima dele. Mas isso aqui, infelizmente, não acontece tanto, né, gente? A gente tem ainda muitos lugares com monoculturas. Olha o tamanho dessa cultura. É enorme. Então, a primeira coisa que vai acontecer é levar o desgaste do solo. Outra coisa, gente, alto gasto de água.
para a gente manter aqui essa criação, a gente precisa usar muita água, né? Outra coisa é que para eu poder plantar aqui, eu tive que desmatar o que tinha antes. Então, olha outro problema, o desmatamento. Eu tenho que desmatar o que eu tinha antes para poder plantar a minha monocultura. E aí, quando eu desmato, o que eu vou fazer? Eu vou levar... Opa, não é aqui não, aqui. Eu vou levar uma perda da diversidade daquela região. Por quê? Eu estou tirando ali as plantas que existiam antes, né? Os animais que existiam antes daquele lugar. E o último problema, que também é muito sério, é muito grave, é que no Brasil a gente não tem áreas cultiváveis suficientes para produzir comida para a população inteira, tá? Então, a gente tem hoje, vocês observam aí, ó, eles engordam os animais num período muito curto de tempo, né? Aí, às vezes, a gente vai comprar frango, comprar uma carne, tá cheio de gordura, porque eles engordaram aquele frango num tempo extremamente curto, com muito hormônio, né? Para eles crescerem rápido, para poder ter alimento suficiente para a população, porque senão não vai ter mesmo. Porque a gente não tem espaço. Então, imagina, o espaço que eu tenho para poder plantar, o que eu vou fazer com esse espaço? Eu vou ter uma área que eu vou plantar comida, né? Então, eu vou plantar alimento aí para a população. Eu vou ter uma área que eu vou usar de pasto. Então, eu vou colocar meus animais lá, né? Gado e tal, para poder pastar. Se eu tenho muitos animais, muito gado, muito porco, aves, o que eles precisam fazer? Ração para esses animais, né? Então, eu vou ter que plantar para poder produzir, vou colocar assim, para ração. Então, uma grande área também vai ter que ser destinada para a produção da ração. Então, olha só, eu tenho que produzir ração para poder alimentar meus animais que também já ocuparam uma área minha de terreno. Então, eu já diminuo com isso, né? O tanto de espaço que eu tenho para plantar alimento. E aí, se eu usar só o biocombustível, o que vai acontecer? Eu vou usar uma grande área também para plantar comida para produzir combustível. Por exemplo, cana-de-açúcar, né? Quando ela for produzida destinada só para produzir álcool, por exemplo. Então, gente, o que acontece é se a população inteira, todo mundo, resolvesse usar só biocombustível, a partir de hoje, assim, ninguém abastece com petróleo mais o carro, ninguém usa mais combustíveis fósseis para nada e usa só biocombustível, a gente não ia dar conta disso, né? Porque a gente não tem mais espaço para plantar comida. Então, a gente reduz aí a oferta de alimento, falta esse lugar para comer, e se a gente reduz, né, porque tem tanta concorrência desses espaços, se a gente reduz o tanto de alimento, o que acontece com o preço deles? Aumenta. Então, acaba que, se a gente usar muitos biocombustíveis, a gente vai culminar aí no aumento dos preços do alimento. Você fala, professora do céu, socorro. Então, o que eu faço, né? O que é melhor fazer? Olha, gente, a gente precisa entrar aí no meio termo, né? Porque quando eu falei para vocês assim, é impossível a gente não usar, a gente parar de usar combustíveis fósseis, é impossível? E é mesmo, por essas e outras razões. Agora, o que a gente tem que ter em mente? É muito melhor o biocombustível do que o combustível fóssil? É muito melhor, né? Em relação à natureza, em relação aí à liberação de gases e tudo. Mas eu quero que vocês observem a situação com senso crítico, sabe? Que vocês percebam o seguinte, olha, tem lados positivos, muitos, no biocombustível. Mas também tem lados negativos. Ele não é só maravilhoso, sabe? Não tem só coisas boas. Existem coisas ruins. E isso tem que fazer a gente pensar. Será que até que ponto que eu mudo para o biocombustível que é vantajoso ou que não é? Então tem que ter aí um meio termo, né? A gente deveria usar mais biocombustível, mas a gente não pode usar só o biocombustível, porque senão a gente vai ter todos esses problemas. E nem você sempre fala, professora. O universo, ele sempre busca o equilíbrio. Né? Sempre busca o equilíbrio, exatamente. Então, assim, tudo vai ter o lado bom e o lado ruim, né? Então, eu não quero só que vocês saiam das aulas de ciências achando que uma coisa tem só um lado, sabe? O biocombustível é só bom. Não, ele não é só bom. Ele é bom, mas ele também é ruim. E aí, como é que a gente vai decidir isso? Pesando as duas coisas, coloca na balança. O que é melhor, o que não é. Mas a gente tem que saber que todas as coisas, né, têm esses dois lados, tá bom? E para a gente finalizar aqui rapidinho,
Um outro tipo de biocombustível é o biogás, ele é bem legal também, mas a gente produz pouco. Então, não dá, tipo assim, de jeito nenhum daria para poder manter, né, toda a energia das cidades só com biogás, infelizmente. Mas ele é um gás produzido com restos. Então, por exemplo, fezes de animais, pum, né, gente? O pum do boi, não sei se eu já falei isso com vocês, mas ele libera muito metano é CH4. Libera demais metano, e esse metano é muito energético. Se você consegue pegar, prender esse metano, você consegue produzir energia. Então, as fezes dos animais, o próprio pum desses animais, lixo, tudo isso, toda essa matéria orgânica, eu consigo recolher e colocar num aparelho chamado biodigestor. Esse biodigestor consegue transformar essa matéria orgânica em energia. Olha que legal. Então, eu pego todos esses restos, né, orgânicos e produzo energia térmica, elétrica e energia para o próprio veículo. Tem gente que abastece o carro com biogás. Então, o biogás é bastante interessante. É uma saída, assim, bem interessante que tem menos impactos, né, para a população como um todo. Beleza, pessoal? Vou descartar aqui. Dúvidas, gente? Vamos lá. Não. Pessoal, pode falar. No chat, mas acho que você não viu. Eu vou